Universo Mais. Apoio Cultural. Fortrix Cosméticos. Poderosa mulher que se cuida. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa Universo Mais ao vivo, direto para Araraquara, São Carlos, Matão e toda a região através da nossa TV Cultura Paulista. E hoje nós falaremos de atividade física para idosos e também tem o quadro de beleza com a nossa querida Mônica Zahrer falando sobre como se vestir bem no Natal. Para conferir tudo isso, é só ficar comigo até o fim do programa, hein? Bora começar então? Roda! Bom, e a expectativa de vida está cada vez maior, né? Mas além de viver muito, é ótimo poder viver até os 70, 80, 90 anos, mas para isso tem que ter qualidade de vida, né? E já tem várias comprovações científicas que falam que a atividade física para os idosos proporciona uma qualidade de vida muito melhor. Hoje eu tô que tô, hein? Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Gabi Trota, que é educadora física. Olá, Gabi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Gabi, conta pra gente então, como eu citei no início, né? A qualidade de vida está cada vez aumentando, a qualidade não, né? A expectativa de vida está cada vez maior. E para isso é importante que tenha qualidade de vida, né? E como atingir essa qualidade, Gabi? Exato, Dani. Essa expectativa de vida vem aumentando muito. Para se ter uma ideia, antes nós tínhamos, em 2002, a média era de 15 milhões de idosos. Para 2020, o censo fala em torno de 16 vezes mais do que isso. Caramba! Então, é uma população que vem crescendo. O importante é crescer com qualidade, tá? Através da atividade física, através de políticas públicas. Então, são vários fatores que influenciam nessa qualidade de vida. Alimentação também, né? Sim, isso aí está envolvida dentro da parte de saúde, né? A saúde é o acesso a medicamentos, o acesso a médico, o acesso à atividade física, o acesso à informação. Hoje em dia, um dos fatores que contribuem para essa melhoria da expectativa, esse aumento, é a informação. As pessoas têm mais acesso, querendo ou não, têm estudos sendo mais desenvolvidos, focando no idoso. Sim, e hoje em dia existem várias comprovações científicas, vários estudos, né, que apontam que a atividade física, ela causa vários benefícios. Então, melhora o equilíbrio, Exato. Melhora a capacidade respiratória, enfim, fortalecimento de músculos, né? Cita alguns benefícios pra gente, Gabi. Nós temos que nos conscientizar que o envelhecimento já começa a partir dos 30 anos de idade. Então, existem vários fatores morfológicos, fisiológicos e ambientais que fazem com que nós tenhamos percas. Perdemos equilíbrio, perdemos massa muscular, às vezes por uma própria defesa do nosso metabolismo, do nosso corpo, outras vezes pela falta de uso desse corpo. Sim. Então, a atividade física, uma alimentação saudável, logicamente, a contribuição de outros profissionais, sejam fisioterapeutas, seja psicólogos, sejam uns geriatras, ele só vem a embutir, a melhorar essa qualidade, esse envelhecimento saudável. E a atividade física ela é indicada a vida inteira. Desde sempre. Desde sempre. Mas às vezes um idoso que... Qualquer idade, então está lá com 70, 80 anos, em qualquer idade ele pode e deve fazer a prática de atividades? Logicamente que tem as exceções, né? Sempre tem uma ou outra exceção de não poder ou poder fazer alguma coisa mais
vamos dizer assim, fora da atividade física do profissional de educação física, a parte de terapias, etc. e tal. O que eu costumo falar para os meus alunos quando chegam na clínica é que o que você tem que buscar para a sua vida é independência. Sim. Então, independência é se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso que chega. Eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar índice para ele chegar lá nos 90, 80, 90 anos, com uma idade funcional de 50, 60 anos. Podendo, essa independência né? Nada mais, nada menos que andar sozinho. Exato. Fazer as atividades né? básicas do dia a dia. Então, é isso que a atividade física tem que buscar. Uma independência, seja ela física, seja ela psicológica também, certo? Contribuir para que eles possam fazer tudo o que fazem hoje, de caminhar, de ir no supermercado, coisas simples que eles vão deixando de fazer com o tempo. Sim. Nós temos algumas fotos. Tem como passar para a gente? E olha que bacana, então. São algumas imagens, né? A gente vê, Gabi, esse tipo de equipamento em vários parques, praças, até mesmo aqui na cidade. Acho que todas as cidades têm um cantinho desse. São os cantinhos dos idosos. Na verdade, o ideal para o idoso é que ele faça, quanto mais atividades físicas diferentes, melhor. Então, a dança, a caminhada, atividades lúdicas, assim, como ir para o parque, e o exercício resistido, que é de fundamental importância. A atividade física, a musculação em si, ela proporciona benefícios de força muscular, capacidade cardiorrespiratória, de melhoria da densidade mineral óssea. Então, seria o mais completo. Só que o idoso a gente pode comparar igual uma criança. Sim. Quanto mais coisas agregar no seu dia a dia, melhor. Ele capta melhor, ele aprende melhor. Na verdade, ele está em um processo de reaprendizagem. Então, muitas das coisas ele acaba perdendo, tipo coordenação motora, equilíbrio, e ele tem que reaprender tudo isso. E reaprende, né, Gabi? Reaprende muito fácil. Dedicação. É uma população muito fácil de ser trabalhada, muito gostosa. Ai, que legal, que legal. E quais são os tipos de atividades mais indicadas para esse público? Então, a musculação em si, o exercício resistido é a prioridade. No mínimo 2 vezes por semana é recomendado que seja feito. Mas, assim, o idoso, ele precisa trabalhar todos os dias alguma forma de atividade física. É necessário, é importante para ele. Então, aí, nos outros dias, é legal que ele coloque alguma coisa que lhe dê prazer. Tipo, vai dançar, essas atividades de terceira idade, que trabalha bastante gincanas, brincadeiras, muito com o lúdico, atividades funcionais, hidroginástica. Não ficar preso a uma especialidade só, não ficar preso a uma atividade física só. Ai, que bacana. E aí os objetivos são outros, né? Geralmente quando a gente procura na nossa idade fazer uma atividade física, geralmente a gente está procurando emagrecer, tonificar o corpo, né? Aí os objetivos são outros, é realmente manter a qualidade de vida, né? Mas se no caso o idoso ele estiver buscando emagrecimento, esses resultados ele também consegue alcançar? Na verdade, o idoso ele vai ter uma série de outras especificidades para serem trabalhadas. O ganho de massa muscular é muito importante, porque com o envelhecimento, com a senescência, ele tem uma perda bem potencializada. Então, uma das prioridades para o idoso é esse ganho de massa muscular, o ganho da capacidade cardiorrespiratória também, que é um processo fisiológico também, mesmo porque eles tendem a se movimentar menos. O equilíbrio, muitas das causas de quedas, de fraturas em idosos e os acidentes geralmente são em âmbito domiciliar, é por causa da perda de equilíbrio, e a perda de equilíbrio tem a ver também com falta de força, de resistência muscular, coordenação motora. Então, eles perdem isso com o tempo e, às vezes, eles não conseguem assimilar 2 coisas ao mesmo tempo. Atividades básicas que eles faziam, de um simples varrer, um simples agachar e pegar algum material, Sim. algum objeto, eles perdem essa capacidade. Passa a ser muito difícil, né? Exato. E Gabi, tem alguma contraindicação? Na maior parte das vezes, não. O exercício monitorado, logicamente, de uma forma correta, ele consegue melhorar até não só as perdas com a idade do idoso, mas as patologias advindas também com esse envelhecimento. Então, consegue trabalhar o idoso que tem hipertensão, o idoso que tem diabetes, o idoso que tem algum problema, alguma cardiopatia, alguma disfunção, algum problema postural ou de ordem ortopédica. Então, na verdade, ele buscar... às vezes a gente fala, é melhor você não simplesmente fazer uma caminhada que você pode agravar muito
muito mais o quadro que você já tem. Então, procure um profissional, procure uma orientação e faça os exames médicos. Os exames de essa rotina seria são muito a minha importantes. próxima pergunta justamente, né? Então, chegar e tem que fazer uma atividade física e chegar numa academia e querer treinar sem uma supervisão, de qualquer jeito, aí de jeito nenhum, né, Gabi? Não, porque você pode agravar alguns fatores e mesmo tem muitos que eles desconhecem algumas disfunções posturais ou desconhecem. Nós detectamos muitos hipertensos através de avaliações na academia, por incrível que pareça, através de alguns acompanhamentos, chega, faz a avaliação, a gente já vê que ela não está dentro dos padrões normais, faz um acompanhamento, aí sim encaminha para o médico e muitos são detectados depois de uma simples avaliação na academia. Olha, então, a pessoa vai para a academia, faz atividade e é um hipertenso e um potencialista. E aí os cuidados devem ser maiores, né? São outros tipos de atividades, são outros cuidados. A mesma coisa para um diabético, para um cardiopata. São atividades, apesar de elas parecerem iguais assim para quem olha, mas as cargas, as intensidades, alguns exercícios têm que ser diferenciados. E quais são esses tipos de exercícios os mais indicados para essa idade, Gabi? Então, Dani, é complicado quando você fala de exercícios, porque o que a gente tem que buscar na terceira idade é a funcionalidade. É ele fazer atividades mais próximas do dia a dia. Então, exercício de sentar e levantar, exercício de sustentar o próprio peso, de sustentar uma carga. Por quê? Porque a gente tenta assimilar uma compra, carregar uma sacola, subir degraus, atividade de sentar e levantar que ele faz rotineiramente, o próprio caminhar, entendeu? Então, para o idoso, o importante seriam atividades que tragam uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor eficiência desses movimentos. Sim, sim. E qual a frequência desse idoso na academia ou com essas práticas, que seja no parque, que seja uma dança? O ideal, assim, para qualquer outra pessoa seria em torno de 5 a 6 vezes por semana, tá? Em termos de exercício resistido, no mínimo 2 vezes por semana. Nós temos estudos que com meia hora, 2 vezes por semana, nós trazemos benefícios e aumentamos muito os índices de forças, os índices de capacidade cardiorrespiratória e dentre outros benefícios. Meia hora, 2 vezes por semana? Sim. Olha que legal. Então dá para encaixar com certeza, na rotina de qualquer um, né, Gabi? Exato. Não só para o idoso, isso para qualquer outra pessoa. Mas o idoso, por incrível que pareça, ele tem resultados muito mais acessíveis. Se eu começar a mesma atividade com um idoso e com um adolescente de 18, 19 anos, eu vou ter mais resultados com o idoso que com o próprio adolescente. Olha só que interessante. Exatamente por causa dessas perdas que ele teve ao longo dos anos. Então o corpo trata de querer ajustar bem mais rápido. O ganho de força acaba sendo melhor. Em quanto tempo, né? Você disse que é mais rápido, mas mais ou menos quanto tempo? Nós temos em torno... Os índices de forças têm melhorias em torno de 18 a 20 semanas. A gente já tem dados de aumento de recrutamento motor que embute um pouquinho aí de aumento de força, de resistência muscular também. E para os exercícios cardios, bicicleta, esteira, tem alguma também... contraindicação? As contraindicações vão depender das particularidades, se tem algum problema ortopédico, se tem alguma outra patologia associada. Então, dentro dos respaldos necessários, não há nenhuma contraindicação a princípio, mas basta saber como trabalhar e o que trabalhar. Gabi, como você trabalha com esse público diretamente, é notório, né, que eles acabam ficando mais felizes, mais... Das importâncias para a terceira idade é você trazer a sociabilização. Eles acabam se aposentando, acabam mudando toda a sua rotina, eles tendem a ter uma atividade mais reclusa. Então, essas atividades, esses programas que tem nas praças, programas voltados em clubes, voltados para a terceira idade, são importantes por causa disso, que sociabilizam os idosos novamente. E evitam, um dos maiores índices de depressão são em idosos após aposentadorias, são em viúvas. Então, a atividade física resgata tudo isso. Você vê depoimentos... Até o convívio, né? Exato. Porque melhora a autoestima, melhora o humor, melhora, vamos dizer assim... a disposição e acaba trazendo mais amigos, novas rotinas, novos objetivos, que isso é sempre importante, trabalhar com objetivos com o aluno, independente se seja da terceira idade ou não. Ai, que legal. Bom, Gabi, eu adorei o bate-papo, né? E eu gostaria de fazer um convite para você, viu? No próximo bloco, a gente vai falar com a Mônica Zahrer,
tá? E aí, no último bloco, eu quero discutir algum outro assunto também relacionado à atividade física, à saúde, que é um tema muito importante, né, Gabi? Exato. E eu percebo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Adeptas e com alguns mitos também, né? Vamos trabalhar em cima desses mitos. Ah, legal, bacana, é um tópico importante. Mas voltando nos idosos, tem alguns que têm resistência a não querer, ou às vezes não frequentou a academia a vida inteira e não se enxerga, não consegue se ver numa academia, não consegue... Exato, é muito cultural isso também, né? Porque eles pensam, meus pais não precisaram, os meus amigos não precisam porque eu vou precisar. E muitos acabam indo só depois de uma orientação médica, só depois que... Da família ficar ali persistindo... E tem muitos que nem com a família persistindo, viu? Tem muitos só depois que já está com uma patologia mais agravada, que o médico meio que obriga a começar uma atividade física, que eles vão buscar. E infelizmente tem... Mas assim, vem crescendo. Um pouquinho, mas vem crescendo. A gente tem que buscar muito mais. A gente fala em termos de 30% da população idosa faz atividade física hoje. Ai, que bom. Nós temos que crescer muito mais. E isso vem aumentando, esses números, né? Então, já estamos em cerca de 30%. O ideal, na hora que chegar pelo menos a uns 70%, aí a gente vai garantir muito mais expectativa de vida, muito mais qualidade de vida. Ai, que bom, que bom. Bom, e antes de ir para o intervalo, eu gostaria de dar um recado da Vila Copos. Gabi, você gosta de festa? Gosta, que eu sei. Bom, então eu quero falar da Vila Copos, porque você pode contar com a Vila Copos para todos os momentos da sua vida. Afinal, são mais de 5 mil itens. E agora, fim de ano, Natal, você encontra várias embalagens para panetone, chocotone, embalagens para presentes, também cestas de Natal que você mesma aí de casa pode montar uma cesta linda, maravilhosa. Ou se você não tem aí muita habilidade, pode também pedir para o pessoal escolher a cor do laço, escolher o tipo de cesta, que o pessoal da Vila Copos faz uma cesta bonita e lá você encontra tudo. O vinho, as especiarias, chocolate, enfim. Inclusive dá tempo de ganhar uma graninha extra aí no fim de ano, hein? Eles oferecem vários cursos de panetone trufado. Inclusive nós mostramos aqui na sexta-feira passada, né? É sensacional. Então, se você quiser ficar mais por dentro de todas as novidades da Vila Copos, curta já a página da Vila Copos no Facebook. E além de tudo isso, você também encontra fácil estacionamento, localização privilegiada. A Vila Copos sempre fazendo a festa. Bom, como eu disse, nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos já já falando de como se vestir bem. Não? Então, no próximo bloco, a gente vai continuar batendo um papo com a Gabi e aí no último bloco com a Mônica Zahrer. Não sai daí. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. Meu nome é Márcia, eu sou médica ginecologista e eu estarei aqui na TV Cultura Paulista falando com você sobre a sua saúde, mulher, no nosso espaço que se chama Espaço Mulher. Eu espero você no nosso espaço para termos uma conversa. Rádio Morada, líder absoluta de audiência em Araraquara e toda a região. Informação, cidadania, credibilidade. Tudo isso você confere todos os dias na Rádio Morada. Em casa, no carro, no trabalho, no seu celular, na internet. A Rádio Morada está com você o tempo todo. Música, prêmios, eventos. Rádio Morada. Tá todo mundo ligado. Há mais de 35 anos com você. Toda
Toda terça, esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra ir. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo torcida brasileira. A Fortrix Cosméticos possui um perfil inovador, arrojado e comprometido com a satisfação e o crescimento do profissional da beleza. Ela consolidou sua marca e hoje está entre as líderes do segmento. Uma empresa movida pelo desafio de conquistar seus clientes, oferecendo produtos inovadores, eficazes e seguros, elaborados exclusivamente para o cabelo da mulher brasileira, com ciência e tecnologias de ponta que garantem resultados rápidos e eficazes. Fortrix, desenvolvida para você, poderosa mulher que se cuida. Se você acha que de segunda a sexta não tem diversão, na Cultura tem de montão. 8h15 da manhã, a bagunça é tamanho família com os 7 monstrinhos. Logo após... Aí vou eu! É hora do Quintal da Cultura, com essa turma que é alegria pura. E não esqueça, 10h30, 1, 2, 3... Era uma vez, no quintal. 11 da manhã, as portas da magia se abrem no Castelo Rá-Tim-Bum. 11h30, o monstro vai pegar. Ai, que emocionante! Que monstro te mordeu? Seus melhores amigos te esperam aqui. Onde? Nas Manhãs da Cultura. 45 anos de história, 45 anos de cultura. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Eu volto esse bloco mostrando o look de hoje, que é claro, da loja Helena Cas Concept Store, um cropped branquinho, olha só que graça, e uma saia longa aí com estampa floral, tem flores, tem borboleta, no final aí esses arabescos, olha só também aqui 2 fendas e de fundo a cor amarela, que tá super em alta, olha só que graça o look. Bom, então, se você também quer ficar elegante, se vestir bem, vá correndo para a loja Helena Cas Concept Store, que é a loja da família. Ela tem moda feminina, casual, moda festa. Agora, para o fim de ano, quer ficar elegante? Já já a gente vai ver a Mônica aí dando sugestões e lá você encontra tudo, viu? Então, tem vestidos de festa com pedra, sem pedra. Então, antes de alugar, vá lá, confira os preços que com certeza você vai fechar um bom negócio. Também tem moda masculina, moda infantil e artigos de decoração. Tá sem tempo? Não tem problema. A loja está ficando aberta até às 22 horas. Então tá esperando o quê? Helena Cas Concept Store. Bom, e eu volto batendo um papo aí com a Gabi, falando sobre saúde, bem-estar, atividade física. E eu pedi para ela ficar aqui com a gente para tirar algumas dúvidas sobre alguns mitos, né? Eu quero começar falando sobre, existe resultado rápido, muito rápido. Então, nós estamos aí chegando já no fim de ano, Réveillon, todo mundo gosta de viajar, de ir para a praia, né? Aí, mas é uma época que tem as festas de confraternização, tem o Natal, tem como a pessoa, assim, querer correr em 2, 3 semanas, perder peso e acabar fazendo aquelas dietas malucas. O que você fala sobre isso, Da mesma Gabi? forma que tem um trocadilho que ninguém engorda entre o Natal e o Ano Novo, você engorda do Ano Novo até o outro Natal. Então, é toda uma rotina, é toda uma atividade física constante que você vai fazer, uma alimentação também. Da mesma forma que não existe isso, ninguém engorda de uma semana para outra, de um dia para o outro, também não se tem resultados em 3 semanas e 1 mês. O que nós, de repente, temos em uma semana é perda de líquidos, perda de fluidos, ninguém elimina massa gorda,
aumentar em poucos dias. Aquelas dietas mirabolantes, aquelas atividades físicas intensas que acabam em 2 semanas, tem a perda de 2, 3 quilos, da mesma forma que você perde rápido, você ganha rápido também. Ah, é, Gabi? E o seu corpo ainda, cada vez que você faz uma dieta ou uma atividade física intensa e você busca por esses resultados rápidos, o seu corpo vai sempre entrando num mecanismo de autodefesa. Então, se você dessa primeira vez você emagreceu 3 quilos, da próxima vez vão ser só 2, da próxima vez vai ser 1, até que você não tenha resultado e você tenha que fazer mais outros malabarismos para conseguir ter a perda de peso. Ah, é, Gabi? Porque ele entende que tem alguma coisa de errado acontecendo e ele luta contra aquilo. E às vezes, até da mesma forma que você perdeu rápido, você repõe muito rápido. Tipo, perdeu 3 quilos em um mês, em 2 meses você recupera 6, até mais do que você perdeu. Meu Deus! Quem faz essas acrobacias com a saúde, digamos assim, os danos para o próprio metabolismo são muito altos. Muitas pessoas que usam médios para emagrecer, que fazem essas dietas meio retirando carboidratos, retirando proteínas, elas têm a propensão de desenvolver algumas síndromes metabólicas e até alguns estudos associando a utilização desses medicamentos com diabetes. Pessoas que não têm histórico nenhum de diabetes, principalmente mulheres entre 30 e 35 anos, acabam desenvolvendo exatamente por causa das alterações que tiveram no metabolismo lá atrás. Então não adianta correr. Não, infelizmente então, não. O ideal, assim, é você, se está desesperado para perder peso, já começar o quanto antes com uma rotina saudável. É engraçado que as pessoas falam assim, eu vou esperar o ano que vem, porque agora já estraguei o ano todo, já não fiz atividade. Não, nunca é tarde para começar. Mesmo que você não vá já conseguir os 5 quilos que você quer eliminar, ou a boa forma, ou qual seja o seu objetivo, não tem a segunda-feira, não tem por que esperar a segunda-feira, ou esperar o ano novo, porque resultado sempre tem. Então, de uma semana para outra, você tem resultados em termos de tônus, de equilíbrio, em termos de flexibilidade. Então, tem algumas capacidades, algumas aptidões que, coisa de semanas e pouco menos de um mês, nós já temos resultados. Logicamente que não vamos falar em termos de grande quantidade de perda de massa gorda, de aumento de força muscular, que isso já demora um pouquinho mais. Mas o interessante é você começar o quanto antes, porque vai chegar o ano novo, os objetivos vão ser novos, mas você já tem uma base. O seu corpo já está adaptado, já está acostumado a isso. E aí vai ser mais rápido, mais fácil. Exato. E você já criou aquela consciência já, né? O seu corpo já está, ele vai precisar daquela atividade, uma dependência boa que a atividade física causa. Ai, que bacana. E para ser saudável, quanto tempo eu começo a ver os resultados tendo uma alimentação adequada, juntando a atividade física? Com quanto tempo eu consigo, sim, perder peso, se esse for o meu objetivo? Isso acaba sendo relativo, porque depende muito se a pessoa nunca fez nenhuma atividade, se ela é totalmente sedentária, se ela nunca fez nenhum tipo de dieta. Por incrível que pareça, os sedentários, mesmo acima do peso e que nunca tentaram fazer uma dieta ou nenhuma atividade física, eles têm um resultado muito mais rápido. Aquela pessoa que está sempre tentando fazer, vai para academia, faz 3 meses, vai, volta, emagrece 1 quilo, depois ganha 2, essa daí vai ser um processo um pouquinho mais demorado para ter os resultados. Porque entra naquilo que você disse, né? O corpo não foi da forma adequada. Ele vai cada vez segurando mais os resultados, porque ele não sabe o que há de vir depois. É a mesma coisa que aquela pessoa que fica muito tempo sem comer e acha que vai emagrecer com isso. Então eu quero entrar nesse ponto agora. Comer de 3 em 3 horas, que a gente sempre ouve falar, enfim, que realmente é comprovado que é a forma adequada. Mas explica pra gente aí o lado mais técnico, né, de como o nosso corpo reage dessa forma, de comendo de 3 em 3 horas, ou, né, o lado negativo de vocês passar tanto tempo. Para simplificar, nosso corpo está gastando energia mesmo aqui paradas numa simples conversa. Ele precisa de nutrientes. Então, se você fica muito mais do que 3 horas, ele começa a depletar alguns substratos que não seriam os ideais, principalmente massa muscular.
Entendeu? Então, ele precisa ser reabastecido, pelo menos a cada 2h30, 3 horas, para que ele mantenha o mesmo gasto basal, que seria o gasto basal dele. Quando uma pessoa fica muito tempo sem comer ou vai perdendo muita massa magra, esse gasto vai diminuindo. Então, o X que você consumiria para ficar aí parada, sentada, sem fazer praticamente nada, ele passa a ser menor ainda. Então, no total do seu dia, você vai ter um gasto menor. Então, tendo menor, a semana vai ser menor, o ano menor, e assim, com certeza, vai engordar. Então, o gasto metabólico positivo ou negativo, eles são fatores fundamentais para você ganhar ou perder peso. E aí, quais são? Aí eu sei que já entra meio num lado nutricionista, mas, assim, com a sua experiência, qual tipo de alimento é ideal eu ir intercalando em meio às refeições? Exato, nessa parte seria mais, o ideal é sempre estar, assim, quanto mais profissionais você estiver cercado, o médico, o nutricionista, o educador físico, quanto mais amparado, com certeza os seus resultados vão ser mais satisfatórios. Os alimentos mais indicados geralmente são frutas, queijos, lanches leves. Logicamente que vai depender do tipo de atividade que você exerce no dia a dia. Logicamente, um atleta que tem um alto dispêndio de energia, sim, ele não vai a cada 3 horas simplesmente estar utilizando de uma simples fruta ou alguma coisa. Ele precisa de mais energia. Então, logicamente, é por isso que os nutricionistas eles fazem todo um balanço diário do que você faz, o tipo de atividade que você faz, o quanto que você ingere, para saber o que precisa ser substituído e o que precisa acrescentar ou não, em termos de minerais, em termos de proteínas e de carboidratos. E já que a gente está falando de alguns mitos, enfim, eu vejo muita gente que chega na academia, alonga antes e depois dos exercícios, né? Mas já ouvi falar também, e até você também já me disse uma vez, que não é bom alongar antes dos exercícios. Exato. Explica pra gente o porquê. Na verdade, é o que eu falei, é tudo questão de cultura, né? São alguns mitos, alguns estudos. E assim, a gente fala em termos de estudo, mas os estudos não são tão... os estudos mais recentes, a gente fala em cerca de 10, 5 anos, que chegam para o público agora. O alongamento, ele já predispõe uma fadiga muscular. Você está alongando, você está estirando fibras. Então, logicamente, dependendo da intensidade do seu alongamento, quando você for para a atividade física em si, e geralmente é uma corrida ou uma musculação, você já vai chegar com esse músculo previamente fadigado, previamente trabalhado. Então, o risco de lesões são maiores, sim. O ideal, então, antes da atividade física, é você fazer um breve aquecimento, coisa de 3 a 5 minutos, e aí sim, após a atividade física, fazer um exercício de alongamento a fim de relaxar a musculatura. É diferente você alongar com o intuito de relaxar e o alongar com o intuito de aumentar a flexibilidade. O treino de flexibilidade é outro tipo de treino, é um treino isolado, que aí não vai ser feito nem antes nem depois de qualquer outra atividade física. Explica um pouco mais a diferença sobre esse alongamento para relaxar e o alongamento para criar mais elasticidade. É que assim, Dani, a flexibilidade ela é uma aptidão física, assim como a força muscular, como a resistência, como a aptidão cardiorrespiratória. Então, para você melhorar, você tem que treinar. Então, não é sustentando no exercício apenas 30, 45 segundos que você vai ter uma melhoria da flexibilidade. Então, são treinos específicos de 1 a 2 minutos, exercícios próprios, repetições, para você ter um ganho de flexibilidade. O alongamento com o intuito de relaxar são algumas manobras que podem ser feitas. Afim, o músculo ele termina a atividade física tensionado. Então, você faz alguns exercícios a fim de relaxar, de distensionar essa musculatura. E é imprescindível que seja feito, né? Para relaxar, porque senão quais são os malefícios que pode causar se não for feito o alongamento para relaxar os músculos? Às vezes parece bobo, mas você sai da academia com tudo tensionado, tudo contraído, e uma simples pisada em falso pode trazer uma lesão. Ah, é? Um simples virar de mau jeito, vai sentar no carro, levantou de mau jeito, pode ocasionar uma lesão, um mau jeito, alguma coisa assim. Uma outra dúvida que eu tenho, Gabi, estralar costas, joelho, enfim, todo mundo às vezes tem um cantinho que descobre, que estrala. Eu tenho uma mania de ficar de vez em quando estralando meu joelho, né? Ouvi falar que dá desgaste nos ossos.
É verdade? Na verdade, o estralar, ele tem vários motivos, né? Então, o ideal é você ver por que desse creque-creque, digamos assim. Sim. Ele pode ser desde já por causa de um desgaste, por causa de uma degeneração óssea, pode ser por causa que os fluidos que envolvem a nossa articulação, eles não estão sendo produzidos adequadamente, entendeu? Pode ser simplesmente por falta de uso, digamos assim. Eu costumo comparar igual uma dobradiça de porta. Se você não abre e fecha a porta, ela vai ficar rangendo. Sim. Então, as nossas articulações são mais ou menos assim. Então, se você não usa, se você não costuma trabalhá-las, elas vão ficando cada vez mais encurtadas, cada vez mais rígidas. Então, principalmente, prioritariamente, é ver o porquê. E o estralar em si, só por costume, ele não é indicado, não. Exatamente, ele pode ou piorar, de repente, uma lesão. Você vai estralar umas costas, tem uma lesão ali, então pode aumentar o edema. Ou então ele camufla alguma outra patologia, alguma outra disfunção que está na região. Então, o ideal, se está estralando, é procurar um médico. Observa em que situações, se é ao subir escada, se é ao sentar e levantar, ou se é simplesmente mania, e procura um ortopedista. Sempre bom fazer um raio-x, fazer alguns exames complementares. Gabi, tem alguma outra dúvida que as pessoas sempre vêm tirar com você, perguntar para você? Você acha que a gente já esclareceu todos os mitos aqui? A famosa caminhada do dia a dia, se sorte é feito ou não. Legal. Inclusive, falei com você esses dias. É assim, as pessoas têm mania de quando começam a fazer uma coisa, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, começou a academia, já vão para uma caminhada, já querem fazer, emenda numa aula de dança. E assim, da mesma forma que a gente tem que se alimentar a cada 3 horas, a gente tem que ter uma alimentação adequada antes e depois de qualquer atividade física. E tudo que é demasiado, o nosso corpo não absorve. Não adianta você ficar 3 horas na academia fazendo esteira ou fazendo alguma outra atividade física e você acha que você vai emagrecer e você não vai. O seu corpo vai emagrecer, vai perder calorias até um X. O resto, ele não vai acumular, ele vai ficar ocioso, digamos assim. Ele vai ficar em stand-by. Vai cansar, vai fadigar, mas o que você tinha que perder, você perdeu num tempo limitado. Após isso, ele começa a ter as compensações. Ou perder em forma de massa muscular, ou de repente causar um overtraining, alguma lesão. Então, o ideal é procurar um instrutor, procurar um educador físico ou algum profissional adequado da área e buscar os seus objetivos dentro do quê? Uma simples caminhada, ela pode ou não surtir efeito ou ser prejudicial. Tudo depende da intensidade com que você faz. Para você saber qual é essa intensidade, você tem que estar amparado. Ai, que legal, Gabi. Olha, adorei tirar as minhas dúvidas. E também tenho certeza que você tirou as dúvidas dos nossos telespectadores. Espero. Quero tê-la aqui mais vezes. Vamos criar algumas pautas interessantes para a gente agregar aí no dia a dia dos nossos telespectadores. Tudo bem, então. Bom, e nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos já já falando de moda. A Clínica de Estética e Beleza New Look oferece para você todos os tratamentos de estética e beleza reunidos em um só lugar. Acesse o site clinicanewlook.com.br ou ligue a gente seu horário. New Look, qualidade e tecnologia a serviço da beleza. Surpreenda-se. Supere os obstáculos. Em Araraquara, a mais nova tendência em roupa fitness. Grife Meg Lee, sofisticada e descolada, traduzida em cores e estampas vibrantes, recortes diferenciados e modernos. Conheça a coleção 2014 e 2015. A Meg Lee trabalha com tecidos de alta tecnologia, anti-odor, antibacteriostático e com proteção UV, conforto, estilo e proteção. O jeito Meg Lee de se vestir bem. Meu nome é Márcia, eu sou médica ginecologista e eu estarei aqui na TV Cultura Paulista falando com você sobre a sua saúde, mulher, no nosso espaço que se chama Espaço Mulher. Eu espero você no nosso espaço para termos uma conversa. Você de vestido fresquinho, você com aquele jeans descolado, você com aquela polo incrível, você na moda Loja Sagrado Coração de Jesus, há mais de 50 anos vestindo toda a sua família, com grande variedade em marcas e modelos e facilidade para pagamento. Faça uma visita, Rua Princesa Isabel 1229, no coração da Vila Xavier. Fone 3322-7038. Loja Sagrado Coração de Jesus, sofisticação e bom gosto vestindo toda a família. Rádio Morada, líder absoluta de audiência em Araraquara e toda a região. Informação, cidadania.
Credibilidade. Tudo isso você confere todos os dias na Rádio Morada. Em casa, no carro, no trabalho, no seu celular, na internet. A Rádio Morada está com você o tempo todo. Música, prêmios, eventos. Rádio Morada. Tá todo mundo ligado. Há mais de 35 anos com você. Morada. E estamos de volta com o nosso programa Universo Mais. Já mostrei o meu look de hoje, agora eu quero mostrar a minha rasteirinha para vocês. Olha só que linda! E é claro que é da loja Maria Antonieta Calçados. Então lá você encontra várias novidades, inclusive hoje eu fui lá escolher os meus calçados, chegaram várias novidades. Uma sandália mais linda que a outra, algumas vocês vão conferir ao longo da semana, mas o ideal é que você vá lá, eles estão funcionando até às 20 horas, tá? Então tem uma linha confortável, uma linha de festa, enfim. Então tem um calçado para cada tipo de mulher e o melhor, com um ótimo preço, o melhor preço da cidade, viu? Além de tudo isso, elas parcelam, fazem um ótimo negócio para você, tem desconto à vista. Inclusive, eu quero mandar um beijão para a Sil, para a Rose e também para as meninas, né? Tem a loja Maria Antonieta Moda Feminina, que também está ficando aberta até às 20 horas, fica ali na Rua 6. Então, tá esperando o quê? Maria Antonieta Calçados. Bom, e agora nós vamos para o nosso quadro de moda. Moda, apoio cultural. Sagrado Coração de Jesus, sofisticação e bom gosto, vestindo toda a família. Bom, Natal está chegando e eu convidei a Mônica Zahir para bater um papo comigo e tirar todas as dúvidas de como se vestir bem, se portar bem nessa época do ano, né? Ela viria aqui hoje, porém ela tinha um compromisso, então ela veio ontem e bateu um papo comigo. Confira agora. Natal é época de confraternização, de estar junto com os amigos, com a família, mas sem esquecer também a elegância. Bom, e quando o papo é elegância, é claro, eu convido ela, a Mônica Zahir. Mônica, obrigado por ter aceito o meu convite e para falar desse papo tão gostoso, né? Que essa época de fim de ano, Natal, e eu quero saber até onde é permitido, né? É claro que tem vários tipos de confraternização, porém o Natal geralmente é com a família ali, né? E a mulher, ela tem que pensar também no look, acessórios, cabelo, num todo, mas o comportamento também nunca deixa de lado, né, Mônica? Com certeza. Dani, obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Imagina. Na verdade, é um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Essa proximidade de final de ano, a gente fica com tudo muito mais aflorado, essa vontade de se arrumar, essa vontade de estar mais próximo da família, enfim, né? Dos amigos, como você disse. Na verdade, eu acho assim que o Natal acaba sendo uma festa. Claro que tem aqueles amigos que a gente considera como e da que família, acabam, né? Que acabam fazendo parte do nosso dia a dia e acabam participando desse momento que a gente tem com família também. Mas assim, eu acho que para todas as ocasiões, é claro que a gente acaba descontraindo um pouco mais, porque já é uma comemoração, logicamente que tem um cunho religioso, mas para as pessoas que não levam essa comemoração para o lado religioso, que na verdade é o único motivo pelo qual se comemora, ainda assim essas pessoas também acabam participando e fazendo sua festa. E com o que a gente tem que tomar cuidado? Com as mesmas coisas de sempre, falando de comportamento. Depois acho que a gente pode falar um pouco de roupa. Sim. Então, falando de comportamento. Tem a questão da bebida, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba exagerando no final do ano. E como você está em casa ou em casa de amigos, então a impressão que dá é que você fica mais à vontade. Que pode, não vou sair de carro. Mas não pode, né? Não pode, porque fica aquela coisa constrangedora. E aí pode ser que surja algum assunto que no momento seja politicamente incorreto, que se fale de alguma pessoa que teve algum problema durante o ano, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que são constrangedoras, mas que volta e meia a gente ouve a respeito. E isso é muito desagradável. Por quê? O Natal, justamente por ser uma festa em família, por ser uma festa cristã, qual é o intuito do Natal? Comemorar o nascimento de quem, isso
para os cristãos, né, que acreditam e que têm isso como premissa, de quem veio trazer a paz para o mundo. Então, no dia do suposto aniversário dessa pessoa, a gente deixa para arrumar algum tipo de desavença ali. Então, exatamente, destoa da proposta. Pode da até data, ser né? engraçado falar isso, mas é que é uma realidade tão vista e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, qual é a intenção? Se reunir para uma confraternização, mesmo que não seja no dia 24 ou no dia 25, que seja uma confraternização feita antes, né? Que é, por exemplo, as confraternizações de empresas, ou alguns amigos que se reúnem antes, porque no dia do Natal não vão poder estar juntos. Sempre o cuidado de você não passar uma situação desagradável, um comentário desagradável. E aí a gente tem a questão do amigo secreto, né? Que as pessoas falam, não é amigo secreto, é inimigo declarado, porque você sorteia e tira ali as pessoas com quem você nem sempre tem tanta intimidade. Mas isso já é para um outro assunto que a gente pode falar depois, né? Mas eu acho que o cuidado principal no Natal é justamente esse, de você saber receber bem as pessoas, dentro de uma simplicidade ou dentro de uma proposta mais social, um pouco mais de glamour, mas que as pessoas fiquem à vontade na sua casa e que em momento algum se sintam constrangidos por qualquer motivo. Uma outra coisa importante, então, é essa questão da bebida e dos alimentos também, porque aí as consequências são, logicamente, para você, e aí fica aquela coisa da pessoa, no dia seguinte, ao invés de voltar para almoçar, está indisposta, não está muito bem. Então, assim, tudo com moderação é muito mais gostoso. Ah, mas que coisa chata, essa Mônica falando que a gente tem que ter limite. Gente, não é no Natal, não é no Ano Novo, não é no Carnaval, é sempre, né? Porque você pode se divertir tranquilamente, você pode... Se você está acostumado a beber, eu não estou absolutamente incentivando, até porque não é o caso, né? Não penso assim, mas se você está acostumado a beber e você tem controle sobre isso, ótimo. Mas se você não tem controle sobre isso, é bom evitar, para não se tornar o centro das atenções pelo lado negativo. Sim, sim. É realmente muito importante a gente tocar nesse lado do assunto também, né? Mas agora vamos falar da parte de como se vestir, que a mulherada sempre fica pensando, entra dezembro, já, qual que é a roupa que eu vou usar, tal. Para uma festa em casa, de família, é permitido talvez uma roupa, um longo, às vezes incrementado, ou não? Olha, Dani, você sabe que já há alguns anos essa pergunta surge, né? Depende do tipo de festa, de comemoração que você vai fazer na sua casa. Algumas famílias têm uma comemoração mais tradicional e elas optam por uma vestimenta mais social, mais formal, vamos dizer assim. Então, claro que é permitido um longo, mas lógico que é alguma coisa que te deixe confortável também, né? Normalmente existem crianças junto, né? É difícil a família que não tem criança ali, né? Sim, principalmente estando na sua casa, onde você vai ter que às vezes correr com alguma coisa, eu digo, você é um anfitrião, né? Exatamente. Então tem que servir as pessoas, colocar a mesa, enfim. Agora, independente disso, né? Lógico que a gente tem que levar em conta o tipo de festa. Uma coisa que é importante lembrar sempre é que o anfitrião, ele nunca pode estar mais bem arrumado do que os convidados. Isso é uma falta de educação extrema com os convidados, em qualquer situação. Mas a gente vê em situações formais, a rainha não sei de onde, a princesa não sei de onde, o presidente... Gente, isso é dress code, é diferente. Mas quando você recebe em sua casa, você recebe em sua empresa, enfim, quando você é um anfitrião e você não ocupa um cargo público onde é exigido que você tenha aquele comportamento em termos de vestimenta, você pode sim se arrumar, mas nunca estar além daquilo que os convidados podem apresentar. Então, por exemplo, só que dica interessante. Exatamente, porque é até uma questão de respeito. Você tem que se arrumar para receber as pessoas, porque é um cuidado que você está tendo em relação a elas. Então, é aquela coisa assim, eu estou na minha casa, eu recebo à vontade. Não, à vontade até certo ponto. As pessoas têm que entender que você teve a preocupação de recebê-las. Isso é muito importante. Sim. Desculpe, agora, o que não pode é você estar tão arrumada, tão, né, que as pessoas se sentem constrangidas. Isso é desagradável. Trocando isso para o nosso dia a dia, você entra numa loja onde a vendedora está numa pose tamanha que você fica constrangida. É verdade? Né? É a mesma coisa. Por quê? Porque o princípio de receber é esse. Você tem que estar sempre um passo
abaixo, ou eu não gosto de falar abaixo porque a gente não está falando de hierarquia, não está falando de melhor ou pior. Sim. Mas você tem que estar sempre um pouco mais à vontade do que o seu convidado. Por uma questão de respeito. Que interessante. E aí, pensando nisso também, o calçado também tem que ser confortável, né? Porque, na verdade, tem pessoas que não dispensam o salto. E claro que é muito elegante, né? Mas você pode optar por um salto mais baixo. Ah, mas eu gosto de usar salto alto. Tá, então use salto alto. Se você gosta, provavelmente você tem facilidade em usar. Então use porque você vai estar natural. Agora, não deixe para colocar o salto altíssimo para que você vá estrear nesse dia, porque aí você não vai ficar à vontade, você vai ficar travado, principalmente se você estiver dentro de casa. Sim, sim. E Mônica, o vermelho é a cor tradicional do Natal, né? Qualquer tipo de mulher, qualquer tipo de silhueta, loira ou morena, é favorecida com essa cor ou não? Não. Se nós formos observar pelo lado da consultoria de imagem, quando você faz a análise de cores, não. O vermelho não é uma cor que favorece todos os tons de pele e todos os tons de cabelo, embora favoreça muitos deles. Tá? Mas como a gente não vai ficar agora, logicamente, criando essa condição, né? Então, se você opta por usar um vermelho, você percebe que o vermelho te deixa um pouco abatida em relação ao seu tom de cabelo, porque pode acontecer, né? Mas é uma cor viva, não é porque é uma cor viva que ela vai ser 100% com o seu tom de pele. E favorece mais as morenas ou as loiras? Mais as morenas. As loiras de vermelho, tem alguns tons de vermelho que não ficam absolutamente interessantes para as pessoas Talvez loiras. O vermelho mais queimado para loira? Exatamente. Porque aquele vermelho vivo para a loira, ele briga um pouco com o tom de pele, com o tom de cabelo. Quando você olha e você vê que não está harmonioso, tem alguma coisa faltando e ainda assim você quer usar vermelho, então coloque próximo ao pescoço alguma cor que te favoreça. Ou um maxi colar numa outra cor, que pode ter um detalhe em vermelho para fazer um link com a roupa. Ou, se for o caso, um lenço, enfim. Para que você não fique com aquele vermelho direto no seu rosto, porque é isso que vai refletir, é isso que vai fazer com que você se sinta, às vezes, abatida ou muito colorida. Sabe quando a pessoa fala, nossa, parece que eu estou colorida? Porque é muita informação, é olho azul, é o cabelo loiro e a roupa vermelha. E a gente tem que contar isso, né? E mais o tom de pele que é rosado. Então, a pessoa fica numa parte do corpo com, no mínimo, 4 informações de cor. E a gente fala, mas agora eu tenho que ver isso. Porque são informações. Quando a pessoa olha para você, ela está vendo, né? Então, às vezes, alguma coisa está em desarmonia, a gente não consegue entender exatamente isso que eu ia falar. A Mônica, como uma entendida do assunto, ela vai saber claramente distinguir o que está destoando ali. As outras pessoas que não entendem, não vai saber te falar o que é, mas vai notar. Tem alguma coisa esquisita, né? Às vezes a roupa chega primeiro que a pessoa. É implícito, mas está ali. Ou às vezes, vamos supor, você pega uma roupa amarela, é lindo, o amarelo está usando, mas não é todo mundo fica bem. Às vezes a pessoa fica inteira de uma cor só. E porque ela tem um alto contraste também, porque ela tem um cabelo escuro, não necessariamente ela fica bem de amarelo. Então, quer dizer, são várias nuances aí que a gente tem que considerar, mas um todo, né? Sim. Se você quer usar o vermelho e você percebe que essa cor está gritando demais, coloque alguma coisa no pescoço próximo ao seu rosto, para que o vermelho não seja a última cor que vai refletir no seu rosto. Ou às vezes, né, uma saia vermelha ou uma blusa vermelha. Exatamente, a gente está falando assim, em termos de vestido, né, ou da parte de cima vermelha, mas se você gosta e acha que não fica bem, são 2 peças, uma pantalona vermelha, uma blusa off-white, para também não ficar aquele branco e vermelho, aquela coisa, né, aquele alto contraste que a gente aí só vai saber completar com preto e não é legal. Use um nude para completar, use um ouro velho para completar, use um prata. E aí brinque com os acessórios fazendo um link, que o importante é você olhar a proposta ali que você resolveu vestir e perceber que as coisas conversam entre si. Então, você tem que ter um detalhe em dourado aqui, aí você tem um no pé, aí você tem um vermelho na blusa, aí você tem alguma coisa que linka, ou um esmalte, enfim. E o combinandinho, né? Tudo assim, vou colocar o brinco vermelho, a sandália vermelha, a roupa vermelha, meu esmalte vermelho. Você pode colocar, por exemplo, essa questão da monocromia é muito elegante, né? Então, uma proposta assim, uma produção inteira da mesma cor, ela é muito elegante. Mas é interessante que você use acessórios com outros detalhes. Então, assim, se eu quero colocar o vestido vermelho, a sandália vermelha, o escarpão vermelho, enfim, posso.
Aí eu vou usar um nude na unha, ou posso até usar um vermelho na unha também, porque não, mas eu vou colocar um brinco prateado, ou um bracelete prateado, ou alguma coisa em caramelo que fica lindo com o vermelho, ou alguma coisa em off-white que fica lindo com o vermelho. Ou para as mais ousadas e que podem usar vermelho e sabem fazer produções, 3 cores que são da mesma cartela, mas que ficam lindas juntas. O vermelho, o laranja e o rosa, porque são derivados. Só que a pessoa precisa ter estilo e ser ousada para poder fazer essa combinação. E saber também, né? Exato, Porque assim, você falando, você fala, mas eu vou colocar uma peça de cada cor. Não, são combinações que você mescla entre si. Então, podem ser listras, pode ser uma monocromia com um sapato numa dessas outras 2 cores que a gente citou e um adereço numa terceira cor. Enfim, mas aí é para quem gosta de moda mesmo e sabe brincar com essas cores que são perigosíssimas e não vai deixar uma produção assim over, né? Não vai deixar alguma coisa muito além. Mônica, adorei todas as dicas. Que bom. Se a gente não se vê, então, até o Natal, um Feliz Natal para você. Obrigada por esse ano de 2014 aí, contribuindo muito para o programa Universo Mais. Participar aqui com vocês. Com várias dicas, né, onde eu acabo aprendendo muito também. E o mais importante também, passando para os nossos telespectadores. Eu fico feliz, espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu aqui. E um ótimo Natal para todos. Bom, nós voltamos então aos nossos estúdios. Aê, bom demais! E olha quem veio me visitar aqui, a Bruninha, que inclusive no nosso programa especial de Natal, você vai vir participar, né? Vou, claro que vou. Eu disse que eu ia voltar, minha promessa é minha palavra. Aê! Bom, então um beijão para New Look, o Matias, a Sueli, enfim, todo mundo da clínica, a Cidinha. Um beijão. Amanhã, quarta-feira, tem muito mais programa Universo Mais para vocês. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Você achou que não tinha nada a perder? Que eu fosse boba assim pra obedecer? Até que teu beijo é bom, parecendo chiton. Você não manda em mim, me jogou. Universo Mais. Apoio Cultural. Fortrix Cosméticos. Poderosa mulher que se cuida. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo